poder da perseverança. Vou pedir que você abra a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Eu peço para abrir a Bíblia porque eu aprendi que quando a gente lê a Bíblia, enquanto a pessoa está lendo a Bíblia, às vezes o Espírito Santo ressalta alguma coisa no seu coração do texto, e você deve fazer como eu faço. Olha, eu anoto, minha Bíblia é toda escrita. Eu anoto, escrevo aquele insight, aquela revelação que Deus dá, eu escrevo ali, boto uma setinha mostrando onde é que eu entendi aquilo, porque a Bíblia é um livro para ser estudado, não só lido, estudado, entendido, compreendido. Então, todas as Bíblias que eu tive e tenho, são rabiscadas, escritas. Eu estava vendo aqui um texto aqui, tem um texto aqui que fala sobre cobiça, né? Aí eu, estudando sobre isso, entendi que a cobiça começa na liberdade de pensar. Nós temos cobiça dentro de nós porque nós temos liberdade de pensamento. Se nós fôssemos robôs, a gente não tinha cobiça. Mas nós somos seres que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma das coisas que preservou em nós é o chamado livre-arbítrio. A liberdade de pensar, de fazer, de realizar, para o bem e para o mal. Amém? Mas eu quero ler só Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E ele continua: ora, a perseverança deve ter ação completa. E eu vou botar aqui, porque perseverança que para pela metade não é perseverança. Você só pode classificar algo como perseverança quando chega até o fim, tá? Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Ok? E ele continua depois dizendo: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, para que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Mas eu só quero ficar com essa parte sobre a perseverança. Esse texto aqui tem muita coisa legal para aprender, mas eu quero falar hoje sobre a perseverança. E eu preciso da ajuda do Espírito Santo para me iluminar e iluminar vocês enquanto eu falo. Meu Deus e meu Pai, eu apenas sou um instrumento que se coloca em tuas mãos. Invoco o sangue de Jesus sobre a minha vida, peço perdão dos meus pecados, porque por mim mesmo eu não teria condições nem de abrir este livro, Senhor, e entendê-lo. Mas o teu Santo Espírito, ele nos guia, nos ensina tudo aquilo que nós devemos aprender. E eu peço a ajuda dele, que enquanto eu falar, o teu Espírito Santo me ilumine. Enquanto os irmãos ouvirem, que o teu Santo Espírito também ilumine a mente dos irmãos, para entender a altura, a profundidade, a largura, o comprimento daquela palavra, Senhor. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. A palavra perseverança, ela tem um sentido, irmãos, daquilo que deve ser dado continuidade após uma ação de grande esforço. Você fez o esforço para começar alguma coisa. Eu pude ver agora com esse nosso bolão do emagrecimento, né? Nós fizemos um bolão de emagrecimento aqui na igreja, assim, que quem perdesse mais quilos ganharia um prêmio. Esse prêmio era fruto da inscrição de cada um que participava, R$20, coisa assim, R$20. Então, vários irmãos participaram e se inscreveram e tal, e foi dada a partida, né? E na primeira semana, o pessoal vibrando, emagreci 3 quilos, 5 quilos e tal, e eu falei assim: caramba, eu estou aqui ficando para trás com esse negócio, que eu também estou participando, né? Não parece, não? Poxa vida, vocês em vez de botar para o alto, botam para baixo. E aí, poxa, agora essa camisa eu não usava ela um tempão. Minha esposa perguntou assim: camisa nova? Não, é antiga. Só que não entrava.
você sabe que não é o gordo que escolhe a roupa, é a roupa que escolhe ele, né? É diferente. Então, começou. E eu percebi que na segunda semana, tal qual uma corrida de atletismo, alguns foram ficando para trás e alguns se jogaram no chão, chutaram o balde e disseram: ah, não dá para mim. Eu fiquei pensando sobre essa questão da perseverança, que é dar continuidade a uma ação após um grande esforço. Falei, pô, essa pessoa fez um esforço e agora está desistindo. Isso me fez pensar sobre muitas coisas na vida que a gente começa e não termina. E justamente esse texto bíblico, ele vem falar sobre isso, que a perseverança está ligado a passar por provações. Porque se você não tivesse obstáculos, você não precisaria de perseverança. A coisa fluiria sem você fazer esforço. Mas nós temos aprendido e entendido que nada na vida é conquistado sem esforço, sem perseverança. Ah, eu quero passar por uma faculdade pública. Tem que estudar, meu amigo. Ah, eu quero conseguir passar num concurso público. Tem que estudar. E isso vai te custar tempo, isso vai te custar dedicação, isso vai te custar abrir mão de algumas coisas, né? Uma das coisas que eu percebo, porque eu sou um pouquinho mais velho que vocês, só um pouquinho, é que nessa trajetória da minha vida, eu vi muita gente que ficou pelo meio do caminho. Pessoas que sonharam, pessoas que desejaram, que quiseram coisas e não realizaram, porque não perseveraram. Então, eu quero tocar nesse tema hoje aqui, porque talvez você esteja passando por um momento de provação, um momento de luta, e não está entendendo que essa provação que você está passando, ela precisa ser vencida, porque se ela é vencida, ela vai produzir perseverança. E hoje eu quero te ajudar a vencer esse obstáculo que está no seu coração. Às vezes não é um obstáculo de dor, às vezes não é um obstáculo de um problema que te causa dor, às vezes é um obstáculo de algo que te dá prazer, porque tem coisas que te botam para frente com dor, tem coisas que botam você para frente com prazer, mas também tem coisas que te retêm com dor e te retêm com prazer. Toda pessoa acomodada, por exemplo, ela tem um problema sério, que não é de dor. Aquela pessoa que diz, não, está tudo bem, a vida está boa, não preciso melhorar nisso, não preciso. Ela consegue se ajustar a uma situação e descansa ali. Inicialmente, aquele descanso é bom. Só que depois, o tempo passa. Já dizia o Cazuza, né? O tempo passa. E aí você percebe que o tempo passou e coisas que você deveriam ter preparado para o seu avanço, para a sua caminhada adiante, não foram preparadas e agora você começa a entrar num problema tremendo de desespero porque a coisa apertou. Eu estou falando de forma genérica, mas isso atinge várias áreas da vida. Profissional, familiar, espiritual. Então, há pessoas que não entendem que Deus é um Deus que criou um processo, irmãos, de expansão do universo. A ciência prova que o universo continua expandindo. Deus trabalhou e a obra de Deus continua. E você é obra de Deus. E a sua vida ela não pode estancar e dizer assim, aqui é bom, porque tudo à sua volta vai mudar e daqui a pouco você está com um problema. Se você não investir no teu casamento, minha esposa estava falando aqui do Casados para Sempre, daqui a pouco ele está com um problema. Se você não investir na sua profissão, daqui a pouco a sua profissão nem existe. Que sumiu de profissões nesses últimos 30 anos, uma coisa de louco. Tem algum datilógrafo aí?
datilógrafo. Hoje em dia, nem digitador está conseguindo mais nada, porque todo mundo digita, todo mundo cola, né? Como é que é? Ctrl. Aí. Sabe qual é o grande problema dos professores na faculdade? É esse. Tu vai fazer um trabalho, o cara vai e cola tudo, nem lê, coloca lá, aí o professor já leu aqueles livros, já conhece, aí dá zero. Mas por que deu zero, professor? Porque não tem nada teu aqui. Você nem leu. Então nós estamos vivendo um tempo que as mudanças são rápidas. E a perseverança, ela tem que ser usada como instrumento para abrir novas possibilidades e avançar, e ir adiante, e crescer. Então, há 3 áreas na nossa vida que eu quero avaliar com vocês aqui nessa noite, que nós devemos estar sendo sempre perseverantes. Sempre perseverantes. A primeira área que eu quero falar é a família. A família, irmãos, tem gente desistindo muito fácil da família. Eu quero fazer uma pergunta para você: como é que a gente persevera? Como é que você persevera em relação à família? Tem pessoas que têm pais desistindo de filhos, tem filhos desistindo de pais, tem irmãos desistindo de irmãos, tem marido desistindo de mulher, tem mulher desistindo de marido, com muita facilidade. Se eu pudesse e tivesse dinheiro, eu mandava todos os casais um mês passar lá na Guiné-Bissau. Quem esteve aqui de manhã sabe o que eu estou falando. Mulher, você está reclamando do seu marido, né? Lá a casa tem 4 portas. 4 portas. Você sabe o que quer dizer 4 portas? Cada porta é de uma mulher, porque lá eles são muçulmanos. E os muçulmanos têm poligamia. Você acha que tem problema? Um mês na Guiné-Bissau. Vou ao banheiro. Você viu o banheirozinho deles lá, né? Tem os ombrais da porta, mas não tem porta. A pessoa senta e fica vendo a natureza. Senta nada, porque é um buraco. Eu comentei com alguns irmãos, Suzana, que o amor de Deus foi derramado no seu coração. Que diante dessas circunstâncias todas que você relatou aqui, você ainda tinha vontade de ficar, só Deus. Só Deus. Amando aquelas pessoas. O que eu estou tentando dizer é o seguinte, gente, você não precisa ir na Guiné-Bissau. Toda família tem problema. Toda família tem problemas, uns mais graves, mas por quê? Porque família fala de relacionamento, fala de participação, de vida uns dos outros. E a melhor forma de você corrigir isso não é fugir, é você perseverar para mudar aquilo, trabalhar para mudar aquilo. E muitas pessoas desistem. O número de divórcios que nós temos no nosso país é uma coisa louca. E fora que os divórcios que não são, que são junta, tem filho, separa, junta, tem filho, separa. E nós estamos percebendo que ao invés das pessoas serem mais felizes, estão ficando cada vez mais infelizes. Porque, ouça, o problema não está fora de você, o problema está dentro de você. O problema está dentro de você. Você tem que aprender a perdoar, a amar, a caminhar a segunda milha, a suportar. E você não quer ser incomodado em nada. Então, desistir é mais fácil. É assim com a dieta, é assim, muitas vezes, com sonhos que você tem. Você sabe que uma criança aqui no Brasil, essa estatística é antiga, pode ser que tenha mudado. Uma criança que começa lá no primeiro ano, no pré,
até ela concluir a faculdade, de 1000 crianças, uma consegue fazer isso. A maioria fica pelo meio do caminho. Fica pelo meio do caminho porque não teve oportunidade, fica pelo meio do caminho porque teve que trabalhar, fica no meio do caminho porque não aguentou a pressão. Eu conheço gente que passou para a faculdade, desistiu da faculdade. Um dia eu estava conversando com uma menina, passou para a faculdade de medicina, no fundão. E eu, batendo papo com ela, disse, eu pedi, já estou indo para o 2º semestre que eu pedi afastamento da universidade. Eu falei, o que houve? Não aguentei, é muita pressão. E eu falei, poxa, e tanta gente querendo entrar. Ela, pois é, eu também já fui assim. Só que quando eu me deparei com a realidade, eu vi que aquela realidade não era para mim. E desisti. Você vai desistir? Ela, vou. Disse, meu Deus. A minha pergunta é, você está sendo persistente dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro do seu lar? Ou você é daqueles que deu errado, deu chabu, chuta tudo, chuta o balde, e diz, não, vou começar agora. Olha, irmãos, vou dizer uma coisa para você. Seja persistente. Porque, ouça, não é todo lugar que você vai encontrar alguém que aguenta você, não. Você acha que o seu filho tem problema, o seu pai tem problema, o seu irmão tem problema, a sua mulher tem problema, o seu marido tem problema, mas ouça bem. Às vezes, você está superestimando uma situação, dando um valor muito grande a uma determinada coisa que você deveria olhar com os olhos mais de perseverança, acreditando numa coisa. Eu acredito que Deus transforma as pessoas. Eu não acredito que pessoa transforma a pessoa, mas eu acredito que Deus, pelo poder do Espírito Santo, transforma as pessoas. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu creio. E às vezes você não persevera. Então, você está sendo perseverante em relação aos seus filhos? Como assim, pastor? Na formação do seu caráter, porque tem gente que está entregando os filhos para empregado, para a escola, achando que é a escola que vai educar. A escola vai ensinar muita coisa, irmãos, mas são os pais que têm a responsabilidade de educar. E muitas pessoas botam o filho lá e vai trabalhar e tal. Não faça isso não. Pastor, mas eu preciso trabalhar. Não estou falando, não é deixar de trabalhar ou botar o filho na creche. Estou dizendo que você não pode abrir mão de ter dias ou horas de tempo de qualidade com seus filhos para passar para ele valores que nem a televisão, nem a creche, nem o professor vai passar. Valores que vão permear a vida deles. E isso é função sua. E tem gente que está desistindo, está jogando. Por isso que nós temos uma geração que muitas vezes fria, que não tem amor, que não tem carinho, que não tem parceria, amizade. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração tão egoísta que eu fico assustada. Não pensa no social, não pensa no todo, só pensa em seus problemas. Irmãos, qualquer sociedade, qualquer nação, qualquer país que caminhar por esse caminho de só pensar em si, está fadado à destruição. Sabe? Existem pessoas que desistiram de perseverar e até se cansaram da sua família. Eu vi um testemunho de uma pessoa que estava fazendo trabalho de rua, com o pessoal de rua, que dorme na rua e tal. E aí chegou para um rapaz, um homem, e o pessoal ali fazendo uma pesquisa, tentando redirecionar a vida dele e tal, diz assim, como é que você veio parar aqui? Aí ele disse assim, não, eu tenho família. Eu tenho família. Você tem família? Mas o que você está fazendo aqui? Eu não aguentei não. Me cansei da minha família. Chutei balde, deixei os filhos, mulher, tudo para lá, e vive na rua se drogando. Por quê? Porque valores que deveriam ser cultivados dentro da casa, dentro da família, estão sendo deixados de lado.
Eu fico pensando, há um exemplo na Bíblia de um homem chamado Jairo, cuja filha dele estava doente, e ele foi procurar Jesus. E ele foi procurar Jesus, só que Jesus, como sempre, aquela multidão, atendendo todo mundo, e levou algum tempo. E quando ele foi para lá para ser atendido, chega alguém avisando para ele: ó, incomoda mais o mestre não, porque sua filha já morreu. Ele poderia ali dizer: agora pensar no caixão, vou pensar agora na sepultura. E Jesus virou para ele assim: não temas, crê somente. Hoje eu estou aqui para dizer isso para você. Não tenha medo deste mundo, não tenha medo da pressão da sua casa, não tenha medo disso, porque o Senhor está contigo. Ele recebeu aquela palavra no coração e ficou firme. E Jesus foi com ele e ressuscitou a filha dele. Talvez você esteja num momento de desistir, e o Espírito Santo está me levantando aqui nesta noite para dizer para você: persevere, porque às vezes a vitória está mais perto do que você imagina. Outra área que a gente tem que perseverar é na área do trabalho. Quando eu digo trabalho, os negócios, as coisas que você faz, você tem sido constante no trabalho? Tem pessoas que já começaram tanta coisa e não terminaram. E quando precisava ficar firme para aquilo, desistiu. Então hoje, eu quero pedir a Deus, estou pedindo a Deus que você tenha os olhos abertos para uma coisa. Você não vai conseguir realizar nada se cada vez que você começar uma empreitada, numa empresa, num trabalho, num negócio, e você se deparar com um obstáculo, você desistir. Você vai ser um daqueles que só vai contar fracasso, só vai contar o que não deu certo. E eu vou dizer uma coisa para você: deve ser muito ruim a pessoa chegar à idade que eu estou, que eu não digo, porque eu tenho alguns amigos meus que chegaram, poucos, mas chegaram à minha idade, porque eu morava num conjunto residencial onde a maioria se envolveu com tráfico, com droga, e estão mortos. Lamentando, lamuriando, dizendo que a vida não valeu a pena, que nada deu certo. E essas pessoas, normalmente, são pessoas que desistiram. Desistiram às vezes até da vida. Tem pessoas que no trabalho não perseveram em lugar nenhum. Eu estou sofrendo perseguição. Irmãos, toda a área tem competição. Eu vou ser funcionário público porque não tem competição. É ruim. Quando você vê lá dentro os cargos que tem dentro do funcionalismo público, e um querendo pisar na cabeça do outro, dar uma rasteira no outro, você vai entender que mesmo sendo funcionário público, garantindo a sua empregabilidade e tudo, você vai ver que tem competição. Por quê? Porque isso faz parte do ser humano. Então aí a pessoa: não, porque eu estou sofrendo perseguição. Você sofre perseguição em qualquer lugar. Você sofre perseguição de vizinho. Já viu aquele vizinho? Você quer dormir, ele bota aquele pagode. Você já sabe a letra toda. Tem gente que conhece o pagode do vizinho, mas não conhece a letra do hino aqui da igreja. Que o vizinho bota lá e tá. E aí ele sabe que você é crente, aí que ele bota mesmo. Perseguição. O que eu faço, pastor? Ora por ele. Senhor, transforma a vida dele. Pega um CD, se ainda existir por aí, porque agora é tudo Spotify, então não tem mais CD, e dá de presente para ele. Eu notei que você gosta de música, gostei. Aí dá um para ele, CD.
Que CD, pastor? Não é do Zeca Pagodinho, né? Claro. Mas é um CD de uma música que fala do amor de Deus. Não sei se ele vai escutar ou não, mas ele pelo menos vai entender que você está preocupado que ele escute outras músicas. Mas olha o que eu vou falar para você agora. Tem pessoas que não aguentam a pressão do trabalho, a pressão da competitividade, a pressão da produtividade. Eu encontrei com uma pessoa que passou a ser minha amiga, ela era gerente da nossa conta da igreja, na agência onde nós temos conta. Encontrei com ela, ela saiu, desapareceu e tal, não perdi o contato, ela foi transferida para outra. Aí passado agora um ano, encontrei com ela, aí perguntei, falei, você, como é que você está? Ah, pastor, aposentei. Eu falei, já aposentou? Já. Eu falei, por que aposentou? Você ainda podia continuar aposentado e trabalhando, né? Aí ela disse assim, não, pastor, a pressão é muito grande. E esses anos todos eu suportei a pressão, cheguei a gerente regional no Bradesco, mas eu entendo que não é fácil bater cota todo mês. E eles querem que você bate meta, você fica ali debaixo daquela pressão. Eu agora vou trabalhar, mas em outra área, com menos pressão, agora que eu tenho a minha aposentadoria. Então, pressão, você vai ter. Ah, pastor, não tenho chefe, você vai ter pressão, porque você vai ter que entregar na data certa para o seu cliente. Você vai ter pressão porque você vai ter aumento de produtos e insumos que faz parte da sua produtividade, você tem que manter. Pressão você vai sofrer de todos os jeitos. No trânsito, você vai sofrer pressão. Passa o dia todo dirigindo um táxi, um Uber, para você ver. Você desce do táxi ou do carro assim, está todo mundo louco. Oba! Porque trânsito é uma loucura. Então, estou tentando dizer para você que pressão haverá em todo o trabalho. E há pessoas que desistem. Inveja. Ah, pastor, pessoas invejam, porque... Ótimo. A inveja, ela tem um lado positivo. Sabe o que é a inveja? Ela é ruim, mas ela tem uma coisa positiva. Sabe qual é a coisa positiva? É que se alguém tem inveja de você, é porque você tem algo muito bom. Pegou isso aí? E ela não consegue ter. Então ela queria ter o que você tem, ou queria ser o que você é, e ela não consegue. O máximo que ela consegue é ter o quê? Então, sinal que você tem valor. Põe a mão assim no você. Eu tenho valor. Eu acredito que eu tenho valor. Inverte isso aí. Qual será o resultado da pessoa que desiste? Ela nunca vai conseguir manter o trabalho, ela nunca vai conseguir manter a família. Veja como vencer a perseguição do trabalho. Vou te dar um exemplo em Gênesis 26. Vale a pena isso, porque eu um dia passei numa igreja, e sabe que igreja evangélica tem uns nomes meio estranhos, né? Jesus chorou, tem não sei o quê. Aí eu passei num lugar, tinha uma igreja assim, Assembleia de Deus Cavando Poço. Falei, pô, mano, cara, que nome é esse? Depois eu fui pesquisar nesse texto aqui, Gênesis 26, 18 a 22. Vamos lá. Colocou aí? Diz assim: e tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão. Você sabe que Isaque é filho de Abraão. Seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Continuando. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente, que não era da Sedai. Tem que botar isso aí. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Continuando. Então, cavaram outro poço.
E também por causa desse, contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Cada coisa eles davam, esses nomes têm significados, que eu não vou falar aqui agora. Partindo dali, cavou ainda outro poço. Aí eu comecei a pensar na Assembleia de Deus cavando poços. Devia ser parente dele. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou Reobote e disse: porque agora nos deu o lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Preste bem atenção que eu vou falar para você. Quando Isaac encontrou um obstáculo, ele não ficou reclamando de Deus. Oh, Deus de Abraão, estou abandonado aqui, largado, eles tomaram o meu poço, tamparam os poços que meu pai fez, e agora? Ele não entrou nesse processo. Ele foi abrir um outro poço, foram lá e entulharam. Abriu outro poço, entulharam. E até que abriram o poço e que eles não entulharam. Sabe o que está falando isso aqui? Diga para mim a palavra mágica. Perseverança. Tem gente que não persevera no trabalho, não persevera no projeto, não persevera no sonho, não persevera naquele propósito de vida. Eu tenho dito aqui uma frase muito interessante: quem não tem um propósito de vida, ou vive escorado no propósito errado, é pior que a morte, porque a vida não tem sentido. Irmãos, a sua vida tem que ter propósitos e desafios que você vai vencer com fé e perseverança, porque isso vai te dar grande satisfação. Que satisfação? De vencedor, de conquista, de alguém que chegou lá, de alguém que vai ter histórias positivas para contar e não vai ficar contando derrota e tristeza que aconteceu na sua vida. Quando vier os seus netos, quando vier os seus filhos, você vai sentar e vai dizer: eu tenho maior alegria. Quando eu passo lá na Ilha do Governador, nós construímos lá uma igreja grande e meus netos saberão, e já sabe, o mais velho já sabe. Ah, essa igreja aí foi meu avô que construiu. Que coisa linda, hein? Que coisa boa. Eu recebo, às vezes, notícias de Portugal, onde eu fui missionário 2 anos, e lá deixamos uma igreja, e essa igreja se multiplicou. Até hoje, sem estar lá, eu sou honrado. Por uma simples razão. Eu atravessei o oceano, levei cachorro, filho, mulher, tudo para lá para começar do zero. Conheci uma irmã que foi para lá, que o marido era daqui, tinha negócio, foi para lá, ela era da nossa igreja, o marido nem convertido era, hoje ele é convertido. Irmãos, hoje há 3 igrejas em Portugal. Você tem que entender que cavar poço dá trabalho. Mas quando você consegue cavar poço e levar até o final, vai nascer uma água cristalina. No final, vai ter a água abundante. No final, você vai ter a recompensa. Ninguém que fique desistindo vai ter recompensa de nada. E eu quero aproveitar para dizer o seguinte: o segredo, qual foi o segredo de Isaac? Continuou cavando. Pastor, eu vim aqui hoje para ser consolado. Sabe como é o meu consolo para você? Continue cavando. Eu tenho umas expressões que eu estou colocando aqui na igreja. Você sabe o que é queimar incenso, né? Quem aqui não sabe o que é queimar incenso? Todo mundo sabe. Ah, pastor, aquele incensário. Não. Queimar incenso na igreja evangélica é orar. Porque a Bíblia diz que as nossas orações sobem como incenso na presença de Deus. E que lá no Apocalipse diz que os 4 seres viventes estavam com taças de ouro cheias das orações dos santos. E essas orações ficam na presença de Deus. Então, no Velho Testamento se queimava incenso mesmo físico, dentro do santuário, mas agora, na nova aliança com Jesus, esse incenso são as orações dos santos. Diga glória a Deus.
Então tem umas expressões como essa, queimar incenso, cavar poço, que é perseverar, que você precisa introduzir, não só no seu vocabulário, mas na sua prática de vida. Terceira área de perseverança que eu quero falar. Perseverança no relacionamento com Deus. Olha só o que diz Mateus 24:13. Você sabe que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos. O toque do Espírito Santo é igual para todo mundo. Ele toca, ele convence do pecado, ele chama, você sente, tal. Mas lembra, eu comecei falando aqui a minha fala, de que Deus fez o homem com livre-arbítrio, com liberdade de escolha. O que faz uma pessoa ser escolhida não é porque Deus discrimina, é porque ela se escolhe ou não por meio da perseverança. Então diz aqui, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, não depende de Deus. Deus quer salvar, mas você tem que perseverar. Então, Deus não exclui ninguém, muitos são chamados, poucos escolhidos. Não é que Deus escolhe, é a pessoa que se escolhe, perseverando ou não. Tem pessoas que desistem fácil. Não vou mais naquela igreja porque é longe. Ouvimos o testemunho hoje, esta manhã, da Suzana dizendo, nós tivemos que adentrar 600 quilômetros para o interior. Gente, camarada despencava de um lugar para o outro na sexta-feira, que é o dia de domingo nosso, sexta-feira do muçulmano, para ir assistir um culto de 45 minutos. Despencava quantos quilômetros? Mais de 600 quilômetros. Tem gente que mora aqui no bairro ao lado, mora aqui pertinho e tal, e não vem na igreja, porque eu estou muito cansado. Estou com preguiça. Estou assim, estou assado. E tem pessoas que começam a entrar nesse viés dizendo assim, Jesus é bom, agora meu lar está bem, agora minha família está bem, agora o meu emprego está bem, minha casa está bem, tudo bem, está tão bem que eu nem vou à igreja, porque está tudo bem. E desiste de uma vida de crescimento, de envolvimento com Deus, porque ouça, você não vai ouvir falar de Jesus no botequim da esquina, não. O local que fala a palavra de Deus é a igreja. Dá glória a Deus, amém. E a Bíblia diz que nós temos que congregar. Essa congregação que nós fazemos aqui é uma obediência à palavra de Deus. Não é uma opção. Eu vou congregar ou não vou congregar. Tem muita gente aí falando de desigrejados, eu não entendo isso, porque não tem como. Vai lá em Atos dos Apóstolos, vai ver como vivia a igreja primitiva. Eles iam à igreja todo dia. Era culto todo dia. Não era aos domingos só, não. Era todo dia. Trabalhavam o dia todo e à noite estavam na igreja. Então, há pessoas que desistem, que começam a deixar essa indolência, essa preguiça, e tal, se esquecendo de uma coisa, que se ele não persevera, a frente dela, o caminho da frente dela está cheio de problemas, e é essa vida espiritual com Deus que vai te dar força, te preservar e te dar coragem para você vencer os obstáculos que todos têm. Estou jogando praga em ninguém não, irmãos, estou falando que todos nós enfrentamos lutas, eu, você e qualquer um, mas quando eu estou preparado para a luta espiritualmente, eu a venço com mais facilidade. Dá um glória a Deus bem alto aí. Muitos fracassos da vida acontecem porque as pessoas desistem de perseverar justamente quando estão próximas do sucesso. Tem gente que parou de orar, tem gente que parou de vir à igreja, tem gente que parou de ter comunhão com os irmãos, tem gente que parou de ler a Bíblia, tem gente que parou. Mas a Bíblia continua viva dizendo, aquele que perseverar até o fim. Não é perseverar até a metade, ou perseverar só no início.
perseverança na oração. Olha só o que diz Romanos 12:2. Romanos 12:2, só para você saber. Romanos 12:2. Vamos lá? E não vos conformeis com este século. Não, é isso mesmo? É 12:12, desculpe. É que Romanos 12:2 eu usei de manhã. 12:12. Regozijai-vos na esperança. Me perguntaram outro dia assim, depois, pastor, o que é esperança? Eu falei, esperança é uma mistura de fé para o futuro. É aquilo que você acredita que vai acontecer, mas que ainda está distante. Então eu tenho esperança. A esperança é como se fosse uma âncora no futuro. É como se você lançasse uma âncora e dissesse assim, eu vou chegar lá, eu tenho esperança. Amém? Essa âncora é a esperança. A corda é a fé que vai fazer você chegar lá. Então, regozijai-vos na esperança. Sede o quê? Paciente. Eu oro a Deus todos os dias. Para mim, eu preciso ser mais paciente. Cara, me dá uma fechada no trânsito. Eu sei que eu sou o único louco aqui, eu peço perdão a vocês, que ninguém mais faz isso aqui, todos são muito santos. Mas quando o cara começa a me fechar, a vontade que eu tenho, não faço, irmãos, não fiz. Mas que eu tenho vontade de botar ele para fora da pista, tenho. Porque não há coisa pior, você está ali direitinho, dirigindo, vem um cara e... Você sabe que há um tempo de reação no trânsito. O tempo de reação é a distância que você deixa de um carro para o outro. Esse tempo de reação é necessário porque acontece um imprevisto, você tem tempo de frear, como diz aí, o carro, a tempo. Aí você deixa aquele espaço. Vem o camarada de lá, vê o espaço e diz, oba, vou entrar na frente deles. Aí você diz assim, obrigado, glória a Deus, você é lindo. Eu já consigo dizer assim, vai em paz. Mas eu conheço gente que o diabo te carregue. Isso é uma falta de quê? Paciência. Paciência de quem cortou e paciência também para suportar. Estou dando um exemplo desse, mas muitas vezes a gente não está tendo paciência com um filho que está afastado, com um marido que está precisando de Deus. Então quero dizer para você, tenha paciência. Pastor, como é que eu adquiro paciência? Olha, eu estou aprendendo também. Eu peço a Deus. Aí no outro dia vem um problema, o Espírito Santo me lembra assim, você não pediu paciência? Aguenta o tranco agora. Porque a paciência só existe exercitando. Pegou isso aí? Paciência só existe. Alguns irmãos, malandramente, desistiram de orar por paciência. Não peço mais paciência não, por quê? Porque paciência só existe exercitando. E para exercitar, vai vir um problema que me chateia e que queira roubar a minha paciência. Deu para entender isso? Diga amém. Agora, quem tem ouvido, ouça. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na oração, o quê? Perseverante. Perseverante, irmãos. Olha, há coisas que eu orei durante anos. Eu orei, eu tenho sem medo de errar, eu orei mais de 25 anos pelo meu irmão mais velho, o Zé Carlos. Orava, minha mãe orava por ele todo santo dia, durante anos, pedindo a salvação. Ele era envolvido profundamente com o espiritismo. Na casa dele tinha gongá de tudo quanto é tipo lá, para os pais de santo fazer despacho. Você entrava no quintal dele assim, tinha um gongá aqui, tinha outra ali, tinha outra aqui, e ele vivia apavorado,
Porque quem se mete com essas coisas começa a sentir medo por uma simples razão, não sabe como controlar aquilo, porque a única pessoa que controla esse tipo de ação maligna é o poder de Deus. É o poder de Jesus, é o poder do Espírito Santo em nós, é a palavra em nós com autoridade. Então, ele ficava ali e anos. Um belo dia, ele liga para minha mãe e diz assim, como eu sou Carlos, na minha família eu chamava de Carlinho. Né? Nome delicado, coisa de mãe. Tem Roberto que é Pinho. Liga para minha mãe e diz assim, eu queria ir na igreja do Carlinhos. Eu quase tive um treco. Primeira vez que ele fez isso, depois de anos e anos a gente orando. Ele foi, quando ele botou o pé lá na porta, se manifestou os demônios que ele servia. Estava lá naquele tempo? Eu não sei se... Não, ele se converteu naquela noite. Tomás Coelho, pastor Vitor na época, levou para lá, para trás, deu um sacode, tirou aqueles demônios todos dele lá em nome de Jesus. Ele aceitou Jesus e se converteu mesmo. Pois morreu, logo a seguir morreu. Mas Deus honrou a perseverança nossa, da minha mãe, de oração, pela salvação dele. Porque nós sabemos que isso aqui é passageiro, mas a eternidade é eternidade, é para sempre. Eu não sei onde você vai passar a sua eternidade, eu sei onde eu vou passar, porque eu creio no sacrifício da cruz e tomei posse disso e sou salvo pela graça, pela misericórdia de Deus, como você também pode ser e qualquer pessoa que creia pode ser. Tem pessoas que querem que Deus faça a parte dele, mas não perseveram, desistem muito fácil. Gente, vou falar uma coisa para você. Se há alguém interessado na sua desistência, esse alguém chama-se Satanás. Eu digo para você que você tem que ter uma perseverança. Só um trecho bíblico para você entender o que eu estou falando. Mateus 24, versículos 12 e 13. Mateus 24, versículo 12 e 13. O que diz? E por se multiplicar a iniquidade, preste bem atenção, o amor se esfriará de quase todos. Essa é uma profecia de Jesus. Jesus profetizou isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse, você não pode ficar olhando para o lado, não. Porque se você olhar para o lado, você vai perder o rumo da sua vida. Você tem que estar olhando para Jesus, em comunhão com aqueles que também creem nele, fortalecendo a fé um dos outros, para que nós possamos prosseguir nessa marcha. Porque, ouça, toda ovelha que se desgarra do rebanho, ela fica à mercê do lobo. Você sabe como os leões fazem. Eles escolhem dentro daqueles rebanhos lá que estão bebendo água, pastando, ele vê um que está mais destacado e ele vai com toda a força em cima. Satanás é a mesma arma. Ele vai separando você da comunhão. Não preciso ir à igreja todo domingo, não. Não preciso participar da célula. Não preciso isso. E vai separando. Espiritualmente você vai ficando separado. Quando ele percebe que você está sem escoramento, sem comunhão, sem participação, ele vem e dá uma daquela para rachar. Por que aconteceu isso? Por quê? Porque você não está perseverando na fé, você não está perseverando em buscar o Senhor, você está seguindo o rumo deste mundo, achando que o céu é aqui e achando que a felicidade é aqui. Irmãos, você tem percentuais de felicidade. Felicidade definitiva só no céu. Ninguém consegue ser feliz 100% numa terra onde há divisões de renda, onde há pessoas passando fome, onde há miséria no mundo inteiro. Como é que você vai ser feliz? Feliz aqui você não consegue. Você consegue estabelecer cotas
de felicidade, porque felicidade definitiva está no céu. Lá não haverá choro, lá não haverá lágrima, não haverá diferença, não haverá fome. Essa é a nossa esperança. A minha âncora está lá. E eu vou caminhando junto com aqueles que estão entendendo que a igreja é corpo. A igreja não existe, eu sou mão, mas eu vou viver separado do corpo. Não tem como. Ou você é do corpo, ou você está no corpo, ou você não está. Porque se você se dissocia do corpo, se você separar o seu dedo do corpo, ele apodrece. Pessoa que se afasta da comunhão começa a apodrecer, mas não é fisicamente, é espiritualmente. Então, 3 dicas para você não desistir e perseverar. Primeiro, espelhe-se em bons exemplos. Capte para a sua vida bons exemplos. Não fique admirando e ouvindo e dando atenção e valorizando e amplificando as coisas ruins. Amplifique as coisas boas na sua vida. Dá um glória a Deus aí, bem forte. Isso vai ativar a sua perseverança. Os bons exemplos ativam a perseverança. Segundo, foque em tudo que aconteceu de bom. Havia um hino antigamente que os antigos cantavam, dizia assim: quantas bênçãos, quantas contas são recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Pode ser que Deus não tenha respondido a todas as suas orações, e nem você tenha chegado aonde você chegou, mas há muita coisa boa para contar. Se há muita coisa boa para contar, dá um glória a Deus bem forte. Então, foque em tudo de bom que já aconteceu. O que aconteceu de bom, pastor? Você tem filhos com saúde, você tem uma casa para voltar, você tem amigos, você tem igreja, no nosso caso, você tem tantas coisas boas que você diz assim: puxa vida, eu tenho a família de Deus, eu tenho a minha família, falta muita coisa, falta, mas não fique olhando para o que está faltando, se anime olhando pelo que Deus já tem feito por você. E a terceira coisa, a dica que eu quero dar para você: acredite firmemente nas promessas de Deus. Não desista de acreditar nas promessas de Deus, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Pode ser que não aconteça no seu tempo, na sua hora e da sua maneira, mas aconteça no tempo de Deus, na hora de Deus e da maneira dele. Eu quero nessa noite orar por aquelas pessoas que de alguma forma estão desanimadas, pensando em desistir, e que Deus está falando com você esta noite, dizendo assim: persevere, não desista. Se você precisa dessa oração, vamos ficar todos de pé, vem aqui, eu quero orar por você nesse exato momento. Aleluia. Ninguém? Todo mundo firme, vindo à igreja todos os domingos, de manhã e à noite, quarta-feira, não precisa de perseverança. A família está tudo bem, você não teve discussão nenhuma, problema nenhum, seu marido é um santo, tem até a auréola, sua mulher, porque eu tenho a impressão que eu estou pregando para o vizinho. Estou pregando para vocês. E eu creio que quando Deus, irmãos, usa o pastor, Ele está usando o profeta da igreja. Não fique pensando vocês que eu fico vaidoso com isso, não. Eu fico com medo. Porque a responsabilidade é muito grande, você falar coisas aqui e falar pelos oráculos de Deus. E o meu temor é que eu não fale nada, que eu fale algo que não seja de Deus. Porque se vocês têm compromisso comigo e com Deus, eu tenho compromisso com Deus. E a Bíblia diz que Ele cobra de mim. Essas não são mensagens muito de passar a mão na cabeça, sabe como é que é? Mas é um chamamento a uma verdade de quem zela pela sua alma e de quem quer ver você vivendo uma vida plena com Deus. Amém? Põe a mão no seu coração. Cadê aquela música de fundo, hein?
Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque essa palavra, ela serve para todos nós, Senhor, inclusive para mim, porque agora eu estou perseverando, mas na hora em que bateu o desânimo, o medo, a tristeza, a dor, a tendência de qualquer ser humano, Senhor, é parar, é desistir, às vezes até voltar atrás. Mas, Senhor, nessa noite eu quero te pedir uma renovação na mente, no coração, uma renovação no interior de cada pessoa. Senhor, uma renovação na sua forma de pensar, nos seus sentimentos. Ó Deus, tu conheces, tu prescruta o interior de cada pessoa e sabe aonde tocar. Por isso eu quero te pedir agora que toda pessoa que está sendo, Senhor, conduzida a desistir. Satanás, muitas vezes, ele começa a trabalhar isso na nossa mente muito tempo. A resposta vai aparecer tempos depois, mas aquilo é um trabalho de tempo. Pai, que cesse esse trabalho do inimigo na mente das pessoas. Que, Senhor, possam estar confiantes, não em mim, Senhor, mas na Tua palavra, nas Tuas promessas, e saber que Tu és o Deus das causas impossíveis. Tu és o Deus que faz aquele milagre quando ninguém mais espera, como Jairo, Senhor. Como, Senhor, homens e mulheres que têm cavado poço, Senhor, e parece que vão desistir, mas insistem. E há aqueles que desistem quando o próximo poço daria água tão almejada. Pai, em nome de Jesus, quebra toda a indolência, toda a preguiça, quebra toda a timidez, todo o medo, toda ação de medo que queira paralisar. O medo tem paralisado muitas pessoas, Senhor. Síndrome de pânico. Senhor, seja agora a tua mão poderosa para curar, para libertar, e que os sonhos dessa pessoa, os propósitos dessa pessoa, da sua existência, não fique para trás, não fique jogado ao lado. Que nesta noite venha e acenda uma chama, Senhor, no coração, no interior dessa pessoa, para crer que tudo é possível e que ele vai chegar lá para a glória do teu nome. Tira o desânimo, tira o medo, tira a frustração de algo que não deu certo, Senhor, e anima, Senhor, agora com essas novas forças, em nome de Jesus, e que não falte perseverança em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Meus irmãos, eu desejo uma semana maravilhosa. Se puder, venha um dia orar pela madrugada. Isso é muito importante. E que vocês, na hora que pensar em desistir, lembre-se, só o corredor que vai até o final recebe o prêmio da vitória. Então persevere. E se você sentir fraqueza, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. Jesus, me ajuda. Ele atende a oração sincera daqueles que estão enfraquecidos. E Ele vai te ajudar. Ele é amor. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós. Eu vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faz assim, ó. Beijinho santo. Vamos embora.